Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jonas. Vamos para mais uma aula. Hoje, Nietzsche. Nietzsche, que é um dos principais filósofos, né? É o filósofo mais popular do século XIX, final do século XIX, e muitos têm aí o Nietzsche como o grande filósofo, né? Ele que tem uma filosofia bem revolucionária e que, de certa forma, acaba atraindo a atenção de todos. O Nietzsche, ele teve uma forte influência de Schopenhauer, tá? Que foi o primeiro filósofo ali do século XIX a questionar a filosofia anterior a eles, que pregava a ideia de uma autonomia do homem a partir da razão. Então, assim como o Schopenhauer, o Nietzsche também vai criticar a ideia da razão. Segundo ele, a nossa razão foi corrompida. E a pergunta é: por que a nossa razão foi corrompida? Isto é muito simples de compreender. Segundo o Nietzsche, o homem é dialético. Então, o homem é formado por uma tese e uma antítese. O homem é a síntese de dois opostos. Esses dois opostos ele vai chamar de espírito apolíneo e de espírito dionisíaco. Tá? Então, de uma forma bem simples, assim, você precisa guardar isso. O vestibular cobra isto, tá? O espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. Ele está querendo, o espírito apolíneo seria a nossa razão e o espírito dionisíaco seria a nossa vontade. Ou seja, assim como o Schopenhauer fala que o homem tem o ímpeto cego, tem uma vontade, um desejo, o Nietzsche concorda com ele e vai para essa mesma ideia. Então, o homem é dialético. Por quê? Porque ele é formado de dois opostos, que seria a razão e a vontade. Então, o espírito apolíneo vem de Apolo e representa a razão, enquanto o espírito dionisíaco vem de Dionísio e representa os nossos desejos, as nossas vontades. Tá? Se você parar para pensar aqui, por que então, respondendo a pergunta, por que o homem é incompleto? Por que a razão foi corrompida? Exatamente porque, segundo ele, nós matamos o espírito dionisíaco que há dentro de nós. Ou seja, nós reprimimos as nossas vontades e queremos ser totalmente racional. Porém, como somos dialético, a nossa síntese não é completa, pois a nossa síntese acaba sendo só uma reprodução de uma tese e ela não tem a oposição da antítese. Então é por isso que a racionalidade foi corrompida, porque nós damos à racionalidade mais do que ela realmente é, segundo o Nietzsche. Tá? Então a filosofia dele é baseada na genealogia. O que isso significa? Significa que como, de certa forma, nós acreditamos ser algo que não somos, tudo aquilo que nós criamos a partir da ideia da razão, tudo aquilo, segundo ele, está corrompido. Inclusive os nossos valores, a nossa moral. Ele não acredita que somos capazes de chegar a uma moral universal, uma moral inata, como os filósofos que começa lá em Sócrates e vai até Kant, que acreditam que existe uma única moral e que todos nós temos que encontrá-la. Então a genealogia é exatamente querer desmascarar os valores que nós criamos e achamos ser reais, mas que, segundo Nietzsche, são apenas valores corrompidos e construídos por meio de convenções. É por isso que ele próprio intitula a sua filosofia como filosofia do martelo, porque ele vai martelar para quebrar as convenções que existem no mundo.
Então, o Nietzsche é um grande crítico do nosso mundo. Por isso que ele é tão é, revolucionário. Porque ele está criando toda a nossa bagagem, tudo aquilo que nós acreditamos ser certo, ser correto, tudo aquilo que nós acreditamos ser objetivo. Ele está falando que não é, que é tudo uma grande criação, tá? E dentro dessa crítica entra o niilismo de Nietzsche, tá? O niilismo tem uma ideia que os valores humanos estão baseados no nada, ou seja, que nós acreditamos que há uma base que sustenta a nossa moralidade. Segundo Nietzsche, não existe esta base. Nós idealizamos isto. Isto não passa de convenções, de falsas ideias. Os nossos conceitos, que nós acreditamos ser reais, na verdade, para Nietzsche, são infundados. Então, ele vê com muito pessimismo o mundo em que ele vive, nesse sentido de que é um mundo falso, que é um mundo onde as pessoas seguem cegamente uma moral que foi criada para a manutenção do status vigente, tá? A manutenção do status quo. Então, o Nietzsche, ele luta contra esse estado vigente. Ele quer que as pessoas se libertem disto. E vem daí toda essa filosofia revolucionária. Para ele, esse status vigente que nós vivemos, essa falsa moralidade criada a partir de uma razão corrompida, tá? E de você não aceitar as suas vontades, não aceitar o seu lado dionisíaco, tá? Segundo ele chama isso de moral do escravo. Por quê? Porque nós somos escravos das convenções, porque nós seguimos cegamente aquilo que nos é imposto como verdadeiro. E segundo ele, o que está por trás de tudo isso é uma moral religiosa. Vem daí o problema do Nietzsche com a religião. Para ele, o mundo, e a análise dele está ligada ao mundo ocidental, o mundo ocidental foi criado a partir de uma base religiosa do judaísmo e do cristianismo. Então, o judaísmo e o cristianismo criaram uma moral que nós acreditamos ser uma moral verdadeira, mas que, segundo Nietzsche, é só uma criação, que nós seguimos e, de certa forma, essa moral foi feita para que nós aceitássemos a dominação na qual estamos sujeitos, tá? Então, por que ocorre essa dominação? Por que então que essa falsa moralidade é utilizada? Inclusive, questões religiosas, segundo ele, são utilizadas para tentar nos controlar. Porque, segundo ele, primeiro, o homem tem uma necessidade de seguir o coletivo. Nós nos sentimos bem ao seguir o coletivo. Nós nos sentimos bem ao ser tratados como animais que ficam dentro de um rebanho. Vale salientar que na Bíblia, né, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, né, o Antigo e o Novo Testamento, em muitas passagens, os fiéis são chamados de ovelhas, cordeiros, né, como se fizesse parte de um rebanho. Então, a ideia, ele está criticando isso. E ele fala que essa nossa segurança que nós temos ao seguir o rebanho, ele chama isso de moral do rebanho. E essa moral do rebanho ajuda as pessoas a fazer parte da moral do escravo. Mas por que tudo isso? Porque, segundo ele, o poder ele acaba sendo pervertido. Quem tem o poder quer a manutenção do poder. Então, toda a moral é desenvolvida para que aqueles que dominem continuem tendo esse poder. Então, para isto, o que eles querem que a gente faça? Eles querem que a gente seja pacíficos. Eles querem que a gente aceite essas convenções como se fosse
coisas reais. E na verdade, segundo ele, não é real, tá? Então, essa é a grande ideia aí da moral do escravo. Então, nós precisamos nos libertar e nós precisamos chegar à moral do Senhor. O que é a moral do Senhor? As pessoas acabam confundindo isso, viu, pessoal? Porque as pessoas associam a moral do Senhor à moral religiosa. A moral ligada à religião é a moral do escravo. A moral do Senhor é aquilo que Nietzsche deseja. É um homem autônomo, um homem capaz de criar os seus próprios valores, um homem capaz de deixar de ser escravos dos valores das convenções que foram impostas. Então, a moral do Senhor é o homem atingindo o seu ápice, atingindo a sua autonomia. Então você precisa matar toda a moral que lhe foi imposta. Se a moral que lhe foi imposta tem como base a questão religiosa do judaísmo e do cristianismo, significa que então que você precisa matar Deus. Ao matar Deus, você mata as convenções que faz com que você siga essas religiões. É lógico que esse matar Deus é figurativo, viu, pessoal? É você deixar de crer nessas religiões e que há algo externo que controla a sua vida. É isso que ele está falando. Por quê? Porque ele quer você como autônomo. Ele vai falar que você tem que ir além dos outros homens. O nome que se deu para a tradução em português desse além-homem é de super-homem. Então nós chamamos isso de super-homem. Não confundir com o herói dos quadrinhos, inclusive, que é posterior a Nietzsche. Tá? O super-homem é um homem autônomo que tem seus próprios valores, a sua própria moral, que é capaz de compreender que o mundo é feito de convenções, ou seja, ele chegou na genealogia do Nietzsche, ele conseguiu compreender que o mundo é de convenções e mais, conseguiu lutar contra essas convenções e passou a ter uma autonomia. Aqui vai uma polêmica. Essa ideia do moral do Senhor foi muito utilizada depois por Hitler, para justificar o arianismo e o nazismo. Tomar muito cuidado. Nietzsche em nenhum momento defendeu esse tipo de ideias totalitárias. Ao contrário, ele queria um homem autônomo. E o totalitarismo tira a autonomia do homem. Mas o Hitler usa isso para tentar legitimar principalmente o arianismo, ao falar que o super-homem seria o ariano. Tá? Então, se vocês ouvirem falar alguma coisa disso, há uma distorção da teoria do Nietzsche por Hitler. Sim, Hitler utilizou? Utilizou. Significa que o Nietzsche escreveu para aquilo? Lógico que não. Tá? Então, há muito cuidado com esse tipo de análise. E por fim, nós temos aí a lei do eterno retorno de Nietzsche. Tá? Assim como nós somos dialéticos, a nossa vida acaba sendo dialética. Segundo ele, nós nunca seremos plenos. É uma ideia, vocês lembram Schopenhauer? Schopenhauer fala isso, né, que nós nunca seremos plenos. Chama-se isso lá em Schopenhauer de teoria do pêndulo, né, que nós somos como um pêndulo, que sempre estamos alternando entre alegrias e tristezas. E aqui o Nietzsche vai falar isso, vai falar que a nossa vida é feita de prazeres e desprazeres. Tá? Lembrando que não é temporal esses prazeres e desprazeres. Então não é assim, hoje eu sou feliz, amanhã eu sou triste, depois de amanhã eu sou feliz, depois de outro dia eu sou triste. Não, não é isso. São nuances. Você vai ter sempre momentos de prazeres e desprazeres. Às vezes em uma época você vai ter mais prazeres, em outras vai ter mais desprazeres, mas a tua vida nunca será só de prazeres, nem nunca será só de desprazeres. Aí ele se questiona, ele fala, tá, para muitos nós vivemos em torno de uma ideia de eternidade. Então, quando nós pensamos a eternidade, nós estamos principalmente pensando que a eternidade vai ser algo bom. Mas se a eternidade for como é a nossa vida aqui,
Quem garante que na eternidade você só terá prazeres? Então ele fala, na dúvida, pare de ficar buscando explicações metafísicas. Trabalhe com a realidade. E a realidade é exatamente essa vida onde há uma alternância entre prazeres e desprazeres. E ele vai além. Será que queremos viver isso de forma eterna? É lógico que não. Se você não quer viver isso de forma eterna, então ele vai fazer uma reafirmação à nossa vida. Tá? Ele vai romper com uma idealização. Ele é bem pragmático nisso. E ele vai transformar isso, vai chamar isso de amor fati. Amor de fato. Ou seja, em vez de ficar pensando em Deus, na eternidade, como será a sua vida pós-morte, ele fala: viva a sua vida, busca os prazeres da sua vida, tente ser feliz, ame a quem te ame, respeite a quem te respeita. E assim por diante, sorria para quem sorri para você. Então, o amor fati é muito bonito. Né? É uma ideia que você tem que viver da melhor forma possível. Eu vejo o amor fati também, assim como eu vejo lá em Schopenhauer a ética da compaixão, eu vejo isso como reafirmação da vida, assim, uma forma de elevação. O mundo é ruim, tem todo um pessimismo por trás desses filósofos, sim, mas no final eles falam que vamos fazer o melhor. Então, isto é muito legal. Espero que tenham gostado, pessoal. Este é Nietzsche. Um grande prazer. Fiquem com Deus.